Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo, estou aqui para tentar estar mais pertinho de vocês e hoje eu trouxe uma história para nos inspirar. O convidado de hoje ele é o Fagner e ele já passou por depressão e ele vai contar um pouco como que foi passar por isso, como que foi essa caminhada e como que tá sendo até hoje. Então eu espero que você se sinta muito motivado, espero que você encontre força através da história dele. Então vamos lá com a história do Fagner. Oi Fagner, tudo bom? Oi, Belém. Me sinto honrado de poder estar aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Muito obrigada, Fagner. Muito obrigada por você aceitar o convite. É um prazer ter você aqui para compartilhar um pouco da sua história e poder nos dar esse incentivo. Então, agora eu quero que você comece se apresentando e contando um pouco da sua história pra gente. O meu nome é Fagner, né? Eu tenho 30 anos. Eu tive uma infância, né, um pouquinho difícil. Eu não fui criado com os meus pais, eu não tive essa questão de maternidade e paternidade, que ajuda muito. Eu fui criado pela minha avó. Então, eu acabei desenvolvendo a depressão na infância, por essa falta de pai, de mãe, e foi muito difícil para mim. Só que na infância, por minha família ser um pouco ignorante quanto ao assunto, eles não tinham essa ajuda de procurar um psicólogo, de procurar para fazer tratamento. Depois que eu cresci, que eu fiquei maior, eu decidi estudar um pouco o assunto. Foi quando eu fui fazer a terapia, né, na verdade, com a psicóloga. Antes eu tinha um pouco de preconceito em relação ao psicólogo. Eu ouvia muitas pessoas falar, isso é coisa de louco, mas realmente não é. Todo mundo precisa passar por terapia, todo mundo precisa passar por um psicólogo, mesmo quem não tenha nenhum problema psíquico, alguma doença, mas é bom para poder ajudar a resolver conflitos e questões da vida. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Para mim foi um processo bom, porque eu pude colocar para fora tudo aquilo que não me fazia bem, e a psicóloga acabou trabalhando nas minhas questões emocionais, nos meus sentimentos. Ela acabou mudando a minha visão em relação às coisas, e ela me fez aceitar. Por que aceitar? Quando você sabe que você tem um problema, no meu caso, eu tenho a depressão. Eu aceitei que eu tenho a depressão. Então, aceitar não é se conformar, mas aceitar é você saber que você tem uma condição, né, um problema, porém, sabendo que você tem esse problema, você já tem ciência disso e você começa a buscar alternativas, tratamentos para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Eu comecei a fazer o tratamento, né? Aí, com o passar do tempo, ela viu que havia necessidade de tomar medicação. Já era uma outra questão que me deixou um pouco com preconceito novamente. Eu pensei, nossa, vou tomar medicação, vou passar pelo psiquiatra e remédio é coisa de louco, mas não é nada disso. Já tem uns 4 anos que eu tomo a medicação, né, que eu faço o tratamento para depressão, faço acompanhamento médico com a psicóloga, com o psiquiatra, tomo os medicamentos e isso tem me ajudado muito. Eu passei um período muito difícil porque eu não era compreendido pela minha família e nem pelos meus amigos. Se você conhece alguém que passa por depressão, que tem esse problema, você nunca fale para a pessoa que é frescura, porque isso machuca muito, isso dói muito você, porque a pessoa que ela tem depressão, ela vive uma intensidade de sentimentos e emoções e ela não tem controle sobre isso. E quando uma pessoa fala que é frescura, isso se torna algo muito doloroso para ela, porque, como eu falei, ela não tem controle sobre esses sentimentos e não é uma coisa que ela escolhe. Às vezes as pessoas, também outra coisa que as pessoas falam, você vive triste, você tem Deus no coração. Eu tenho Deus no meu coração, eu sou evangélico, mas eu aprendi uma coisa, a depressão é como qualquer outra doença, uma pressão alta, problema no coração, precisa de remédios, precisa de tratamento. O fato de você ter a depressão, isso não te faz menos crente, menos servo de Deus, isso não quer dizer que você não tem Deus dentro de você, você tem sim, é apenas uma doença, uma circunstância da vida, que você está passando por ela, assim como eu estou passando. É muito doloroso, sabe, você ouvir críticas das pessoas em relação a quem passa por esse tipo de problema. Você pode aconselhar a pessoa, se você não tiver palavras para poder dizer nada, você apenas escuta, porque as pessoas que têm depressão, às vezes ela quer desabafar, colocar para fora. É muito difícil. Eu passei por processos difíceis, tive algumas recaídas no decorrer dos anos. Uma vez eu cheguei a... Eu vou falar isso abertamente, é uma coisa que eu nunca falei assim para as pessoas, mas eu já cheguei num nível de tristeza tão profundo que eu cheguei a cometer o suicídio, sabe? Porque é uma tristeza, você quer acabar com aquilo. Mas, assim, pela misericórdia de Deus, Deus tinha um propósito e eu tô aqui, firme e forte. Todo esse problema, isso que eu
passei, eu tenho passado, hoje eu tô bem melhor, tô bem mais experiente. Essa doença me fez ter uma experiência de vida, tanto que eu amei tanto poder ajudar o próximo que eu decidi entrar para a faculdade, eu curso psicologia, né? E eu pretendo um dia, quando eu tiver formado, claro, poder ajudar pessoas que passam pela mesma condição que eu passei. Uma pessoa que tem esses problemas psicológicos, ela não é inferior a ninguém. Ela tem toda a capacidade de ter uma vida normal, de ter uma qualidade de vida se ela seguir todos os procedimentos que o psicólogo passa, as medicações. Nós estamos no mês agora de Setembro Amarelo, né? E essa doença é o mal do século, é algo que tem que ser visto sim, que tem que ser visto com muita seriedade, algo que tem que ser tratado. Eu queria dizer para você que passa por esse problema, que talvez você não tenha procurado uma ajuda, um apoio psicológico, tenta procurar, sabe? Não desista da vida. Eu sei que às vezes a tristeza, às vezes ela quer falar mais alto do que você, sabe? É um sentimento muito, muito profundo, que você não tem controle, uma tristeza muito profunda, além de outros sintomas físicos. Mas eu quero te dizer, lute com a força que você tem dentro de você. Assim como eu lutei, algumas vezes eu me rendi a ela, mas eu decidi lutar, porque dentro de você, ainda que seja pouquinho, existe uma força, existe um pouquinho de força, um pouquinho de esperança, não perca. Você se lembra mais ou menos exatamente como quando você falou assim, eu tô com depressão, tipo, o que acontecia pra você entender que isso que você passava era uma depressão? Ou você nem se ligava, assim? Então, é porque, na verdade, eu era uma pessoa muito pessimista, negativa. E o meu humor, ele não era um humor instável. Eu vivia muito, muito, muito tempo triste. Não era uma questão de dias, eram questões de meses, sabe? Com essa tristeza dentro de mim, essa sensação de vazio, uma falta de algo. Eu sempre tinha um complexo de inferioridade, sabe? Eu olhava a vida das pessoas, eu achava a vida delas melhor do que a minha. Só que como criança, né, eu não tinha alguém que me auxiliasse. Eu só consegui mesmo apoio, foi depois que eu fui ficando maior, que eu fui atingindo dos meus 20, 22 anos, que eu consegui ajuda, porque dentro da minha igreja, inclusive, tem uma psicóloga, o nome dela é Leonor Leandro, é uma excelente psicóloga, eu me trato com ela até hoje, são anos, e ela acabou diagnosticando isso em mim, foi ela que me incentivou a fazer terapia. A depressão gerou não só a tristeza, mas como cansaço físico muito grande, eu fiquei com perda de concentração nas coisas, sabe, eu não tinha mais foco, e aí eu comecei a ficar mais preocupado, porque eu não começou a vir desejos de suicídio, sabe, porque eu não via perspectiva na vida. Eu mesmo estando dentro da igreja, eu tinha isso dentro de mim. Eu cheguei a conversar com várias pessoas na igreja e as pessoas eram ignorantes, sabe, elas falavam, Fagner, para com isso, você é crente, você tem uma religião, você serve a Deus, Deus ele é amor. Sim, Deus ele é amor, mas eu estava passando por uma enfermidade, as pessoas elas não tinham conhecimento, então eu buscava muita opinião das pessoas, e as pessoas, não por maldade, mas por ignorância quanto ao conhecimento, elas davam as opiniões delas, elas não tinham conhecimento técnico nem teórico, entendeu? E isso estava me fazendo mal, então eu cheguei numa situação em que eu não tinha mais como pedir conselho das pessoas, os conselhos delas não estavam me ajudando, por mais que elas queriam me ajudar, por eu ser muito querido, estava me fazendo mal, entendeu? Então foi por esse motivo que eu decidi procurar a psicóloga para poder fazer tratamento. Qual que era a parte mais difícil desse processo todo? Tinha algo que era mais difícil ou tudo era difícil? Para ser sincero com você, tudo era difícil em relação à vida. Porque quando eu tava em depressão, né, não tinha perspectiva de vida, sabe? Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu não tinha esperanças, assim, de ver um futuro, de planejar, por exemplo, ter um casamento, ter uma família. Eu via as pessoas conquistando as coisas e eu ficando para trás, e eu achava que o problema só era eu, que eu nasci para ser infeliz, que eu nunca ia ser feliz. E na verdade não é isso, né? Porque Deus, ele fez a gente com um propósito nas nossas vidas. Eu falo muito de Deus porque se não fosse ele na minha vida, eu não teria conseguido, talvez eu nem estaria aqui hoje. Então foi ele que tem cuidado de mim, que me ajudou, e eu não perco as esperanças em Deus em nada, mas tudo era difícil. Nesses momentos tristes, assim, pra você buscar força, qual que era a sua maior motivação
pra você querer sair disso? Eram as coisas que eu fazia. Primeiramente Deus, né? Como eu te falei, vinha vontades de querer morrer, mas aí eu lembrava de Deus, eu começava a lembrar das coisas que ele fez, eu lia a palavra do sacrifício que Jesus fez pela humanidade, pela minha vida. Então eu percebi que tinha jeito, que a vida não era só isso, que a vida não era só uma tristeza. E eu comecei a me apegar a procurar coisas que eu gostava de fazer, tipo andar de patins. Aí eu aprendi a tocar um instrumento musical, que eu entrei para a orquestra da igreja, já tem acho que 13 anos que eu toco flauta transversal. Eu comecei a ver na música algo, um refrigério, sabe? Ela era como se fosse um escape para mim. E eu sempre, quando estava triste, eu pegava o instrumento, tocava, ia para os ensaios, estava entre as pessoas. Isso para mim me fez bem, sabe? Você que passa por isso, eu queria até te aconselhar, procura algo para você fazer. Muito bom você procurar ou fazer alguma arte, ou fazer um artesanato, fazer uma caminhada é muito bom, correr, eu não sei. Eu sei que você vai encontrar algo que te faça feliz. Você tem que procurar isso. É o que eu tenho feito. Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas nesses momentos, assim, você se via sozinho ou você via que tinha pessoas do seu lado que você podia contar? Então, Belém, eu não posso negar. Tinha muitas pessoas, inclusive os meus amigos, que são os melhores amigos que eu tenho até hoje. Eles estavam do meu lado, estão do meu lado até hoje. Tinha pessoas realmente que eu podia contar. Só que por conta da doença, você pode estar rodeado de pessoas, mas eu sentia um vazio. Às vezes eu me sentia sozinho. Às vezes os meus amigos ficavam até tristes porque eles queriam me ajudar. Às vezes eu ficava triste, sabe? Eu me sentia um inútil porque eu falava assim, poxa, as pessoas estão fazendo de tudo para me ajudar, para me deixar feliz. Eu não tô feliz e eu acabo entristecendo eles, né? Porque eles estão se esforçando para estar do meu lado e eu não tô sabendo. E foi por isso que, como eu te falei anteriormente, terapia me ajudou a entender que às vezes das emoções que eu sinto de inutilidade, complexo de inferioridade, faz tudo parte da doença, né? Digamos, do pacote que vem com a doença. Porém, aceitar não é se conformar, entendeu? É você saber que tem esses sentimentos, mas você tem que lutar contra eles, você tem que lutar na sua mente. E como a minha psicóloga fala, e ela falou que a gente é como se fosse uma pizza. A nossa mente é uma fatia dessa pizza. Não quer dizer que a nossa mente é nós por completo, não é? A nossa mente não é essa pizza por completo. Então a gente não pode deixar que a nossa mente domine a nossa vida, que ela venha influenciar nas nossas rotinas. É quando vir os pensamentos, é eu parar, peraí, eu vou usar as técnicas, as ferramentas que a psicóloga me deu e eu vou falar para mim mesmo, não, isso é só um pensamento da minha mente e eu não vou aceitar. Porque a depressão, ela traz muitos pensamentos negativos, até às vezes coisas que não aconteceu, sabe? Você tem a ansiedade, ela começa a imaginar, vai acontecer isso, sabe? Coisas ruins vão acontecer, você tá sozinho, as pessoas não gostam de você, vem muito esses pensamentos, você tem que lutar contra isso. Uma lição, hein, essa da pizza aí. Você, por uma pessoa que já passou por isso e uma pessoa que acredita em Deus, você acha que essa doença, ela tem uma cura completa? Tipo assim, tem um dia que você vai ser curado disso, ou é uma batalha diária, tipo, é um dia de cada vez, como você falou, e a gente vai ter que ir lidando com a nossa mente, saber organizar isso? A depressão, ela tem cura, né? Só que vai da pessoa, né? Como eu te falei, tem que seguir todas as orientações, fazer a terapia é muito importante, porque se você não tiver a ajuda de um profissional, você não vai conseguir sair disso, né? Então é por isso que é importante você fazer terapia, você procurar um psicólogo, porque o psicólogo, ele vai te ajudar a lidar com as suas emoções, seus sentimentos, e se for o caso, ele vai te ajudar para você sair da depressão, ele vai te indicar passar com um psiquiatra, o psiquiatra vai te avaliar, te passar uma medicação, e você vai tomando esses medicamentos no decorrer dos anos, e quando o psiquiatra achar necessário, não, eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito que eu fiz, e eu tava tomando os medicamentos, aí eu comecei a entrar num estágio melhor, né, foi passando o tempo, aí eu pensava assim comigo mesmo, eu já tô bem, eu acho que eu tô curado, eu não vou mais tomar os remédios, e aí eu parei de tomar o remédio, e aí com o passar de um mês, mais ou menos, eu comecei a ter a recaída da depressão, e não pode fazer isso, porque quem vai tirar o medicamento de você é o psiquiatra, e ele vai tirar aos poucos. Como eu te falei, eu gosto de pensar de viver um dia de cada vez, cada dia é uma conquista, então eu prefiro não me preocupar com o dia de amanhã, porque, vamos supor, hoje eu tô bem, aí eu vou viver e depois acontece alguma situação que me deixa triste, que me deixa aflito, então para não
não desencadear a ansiedade, porque a depressão também ela desencadeia uma ansiedade dentro de você, eu prefiro viver o dia de hoje, tentar resolver os conflitos no dia de hoje para que amanhã seja um dia novo, entendeu? Assim, Deus, ele é o Deus do impossível, ele pode todas as coisas. Eu acredito muito em Deus, como eu falei muito, falo muito de Deus, mas assim, Deus, ele tem um plano na vida de cada um e cabe a ele, é ele que sabe se ele vai curar, se ele não vai curar, entendeu? E se Deus não curar, ele ainda vai continuar sendo Deus porque ele é grandioso e ele tem algo para nos ensinar. Eu gosto de pensar assim, passo por problemas psicológicos, hoje eu não vou ficar desesperado em busca da cura, mas eu vou viver um dia de cada vez, vou seguir as orientações para não gerar ansiedade em mim e deixar Deus trabalhar, porque eu sei que ele tem um plano. Amém. Hoje, como que você se sente? Eu vou ser sincero com você, eu não tenho momentos que eu posso dizer que não é sempre que eu tô bem, a tristeza faz parte da vida, né? A gente não pode viver só nessa linha reta, tem os altos e baixos, eu gosto de pensar que a vida é como uma roda gigante, né? Às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente tá lá embaixo, mas quando a gente tá lá embaixo, a gente tem que acreditar, porque em breve a gente vai estar lá em cima. Hoje eu me considero um vencedor, porque eu consegui vencer isso, eu adquiri muita experiência com a terapia, eu adquiri muita experiência, eu aprendi a não julgar as pessoas, a não julgar a dor do próximo, porque eu aprendi que dor, ela é dor, ela não tem tamanho, sabe? Cada pessoa sabe a dor que ela carrega dentro de si, e eu aprendi isso. Eu sei que eu não tenho momentos fáceis, mas eu uso todas as ferramentas que a terapia me proporciona para poder sair dessa situação que eu vivo. Então, eu me considero um vencedor, e eu acredito que se eu for olhar para o Fagner lá atrás, eu olharia para ele e diria: Fagner, tem como você sair disso, tem como você vencer isso, você não é um perdedor, você pode, você é capaz. Eu acredito que cada pessoa às vezes sofre depressão, às vezes é por algo genético, em mim talvez possa ser algo genético também, ainda não fui diagnosticado, talvez possa ser uma perda de alguém que você gostava muito, um falecimento. Eu não sei que tipo de frustração você teve na vida, você não leva em conta as opiniões contrárias das pessoas que te julgam, às vezes dizem que é frescura, você só vive triste. Se você for levar em consideração ao que as pessoas falam, isso vai descer pro seu coração e você vai acabar gerando mágoa dessas pessoas, mas não é culpa delas, é porque às vezes elas estão ignorantes, elas não têm o conhecimento a respeito disso. E eu quero te dizer, procure pessoas que sejam superiores a isso, pessoas que tenham conhecimento a respeito do assunto, procura de uma forma psicólogos, existem muitos psicólogos gratuitos. Eu acho legal que hoje até as igrejas, elas estão adotando psicólogos, sabe? Pastores estão se formando em psicologia para ajudar as pessoas no dia de hoje, porque é o mal do século. Uma outra coisa que eu queria falar para você, eu ouvia dizer muito, o meu pastor, o pastor Newton, ele é um pastor muito sábio, mas tinha pessoas na minha igreja, pessoas mais conservadores antigos, eles falavam que depressão era maligna, que era um demônio, isso me entristecia muito, mas na verdade não é isso, é uma doença, entendeu? E hoje as igrejas tem psicólogos que estão ajudando as pessoas, muitas igrejas que estão usando psicólogos para ajudar as pessoas a lidar com a depressão. Não desista de você, porque a vida é o presente mais valioso que Deus deu para nós, então a gente tem que viver ela, a gente não pode desistir, por mais difícil que seja. Se você lutar e pegar essa força, ela vai incendiar toda essa escuridão que há em você. Ai, que bonita. Fagner, eu queria falar que eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Sua história é muito incentivadora, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Infelizmente, né, muitas pessoas passam por isso, mas é que nem você falou, que a gente pode superar, a gente pode ir tratando, a gente pode passar por cima disso, porque é o que eu sempre falo, a gente sente um monte de coisa, mas a gente não pode deixar que os nossos sentimentos nos dominem, né? E eu fico muito feliz de ver a sua evolução, de ver o quanto que você cresceu, o quanto que você conseguiu e tá conseguindo sair disso, e pode ter certeza que a sua história vai salvar a vida de tantas outras histórias, porque acho que é isso, né? Propósito de Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu não sei exatamente onde que é, vou até deixar aqui embaixo, mas diz que nós somos tentados para depois nós ajudar pessoas nesse mesmo lugar que a gente foi tentado, é mais ou menos isso. Então acho que é isso, né? Tipo assim, todo mundo viveu um monte de coisa e através das nossas feridas, através daquilo que nós somos, a gente vai ajudar outras pessoas. Então cada um tem algo específico para ajudar. E eu acho que esse é o seu lugar, né? Tipo, de poder conversar, de abraçar. Porque eu tenho certeza que agora tem muitas pessoas que estão como o Fagner lá do começo, que acha que depressão ou essa doença é uma coisa de louco,
ou é demônio, alguém que tá com medo, alguém que não sabe o que fazer, mas através dessa história as pessoas vão falar, meu, não é só eu que passo por isso, tem como fazer algo, tem cura, eu posso me superar. Isso é muito legal, fico muito feliz. Agradeço de verdade por você ter aceitado esse convite e por ter contado a sua história, tá bom? Vou deixar seu Instagram aqui embaixo para as pessoas poderem ir lá, quiser conversar com você, trocar essa experiência, porque eu acho que você também pode ajudar, né? Sim, quem quiser precisar de ajuda, eu estou aqui para servi-los. Muito obrigado e eu queria dizer que foi uma grande honra de estar no seu canal. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fagner. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. De fato, é uma história muito inspiradora, né? Uma história de superação, uma história de que é possível. Eu sei que existem muitas coisas na nossa mente, um turbilhão, que depressão é uma doença difícil, mas tem jeito. Tem cura de alguma maneira. A gente pode passar por ela, ela não pode nos dominar. Que você possa comentar aqui o que você achou. E que se você gostou, curte, compartilha com alguém. Alguém que precisa ouvir isso, alguém que precisa se inspirar, alguém que precisa dessa força, alguém que precisa desse incentivo. E se inscreve também. Amanhã tem mais um encontrinho nosso. Espero que você esteja aqui às 11 horas. Muito obrigada, tamo junto. E é isso aí. Sintam o meu abraço daqui.